Campeões, bem-vindos a mais um vídeo de rumores aqui no MTL. Hoje começamos em Alvalade, onde o Sporting chega a acordo, mas falta convencer o jogador. O alvo principal era brasileiro. Os Leões estão muito perto de garantir o concurso de Morten Hjulmand, o médio de 24 anos que representa o Lecce desde 2021. O interesse foi avançado em Itália pelo jornalista Gianluca Di Marzio e o jornal Record está em condições de confirmar que os Leões e os Giallorossi têm neste momento uma plataforma de entendimento para a transferência do dinamarquês, que deve custar aos cofres da SAD um valor fixo de 12 milhões de euros, aos quais se acrescentam mais 3 em metas. Entre os dois emblemas está tudo acertado, mas falta o mais importante: convencer o futebolista de que o projeto dos verde e brancos é o ideal para prosseguir a carreira. Ele que foi formado no Copenhaga, do seu país natal, Hjulmand é o trinco que Ruben Amorim há muito deseja para fechar o meio-campo, apesar de ter sondado a possibilidade de contratar outro, André Trindade, do Fluminense. O internacional brasileiro de 22 anos que veste as cores do Flu tornou-se, segundo o Diário, um sonho praticamente impossível, uma vez que o emblema carioca está a pedir pelo menos 25 milhões de euros fixos pelos direitos desportivos de uma das maiores promessas tricolores. Na Premier League surgem já interessados. Quanto a Morten Hjulmand, não deve contudo ser difícil que o sim do nórdico chegue, algo que o treinador dos Leões quer ouvir nas próximas horas para o integrar o mais rápido possível nos seus trabalhos. Além do Sporting, o futebolista tinha mais interessados, nomeadamente o Borussia Dortmund da Alemanha, o Brighton de Inglaterra e o Sassuolo de Itália. Já o Milan chegou a perguntar por ele, mas acabou por sair de cena. Mais um rumor que foi destituído pelo jornal Record: o interesse do Benfica em Andriy Lunin, o guarda-redes ucraniano de 24 anos do Real Madrid. Isto depois de o portal 00 ter adiantado que os encarnados estão em negociações pelo futebolista, que está integrado na digressão que os merengues realizam nos Estados Unidos. A prioridade do Benfica para a baliza é Bento, que pertence ao Atlético Paranaense, mas a intransigência do clube brasileiro tem frustrado os objetivos da SAD encarnada. Se a contratação de Bento não se concretizar, o Benfica admite ficar com Vlaco Dimos e Samuel Soares até à reabertura do mercado em janeiro. Quanto a Andriy Lunin, pertence ao Real Madrid desde 2018, mas andou emprestado a Leganés, Valladolid e Oviedo antes de se fixar no plantel dos merengues em 2020-2021. Quando o imbróglio em redor das negociações entre o Boca e Futebol Clube do Porto por Alan Varela parecia adensar-se, fruto da lesão sofrida pelo médio anteontem no jogo com o Independiente, surgiram notícias vindas da Argentina a apontar em sentido contrário. O jornalista German Garcia Grova, que tem fornecido atualizações certeiras sobre o dossiê, deu ontem conta de uma aproximação entre os clubes assente num acordo de pagamento de 3 milhões de euros iniciais pelo passe do jogador. Quer isto dizer que o entrave do prazo de liquidação da primeira tranche terá sido ultrapassado, algo que era tido pelo Boca como uma das condições para a realização da transferência. Ora, o reencontro das vontades entre chineses e dragões foi confirmado pelo jornal O Jogo, mas ainda há arestas a limar. De acordo com German Grova, subsistem posições distintas no que diz respeito à parcela de objetivos acrescida aos 8 milhões fixos que o Futebol Clube do Porto pagará. Ainda assim, a ideia deixada ao jornal é que há cada vez mais fé num desfecho positivo para todos os envolvidos, principalmente porque as conversações foram reativadas no fim de semana. No que toca a Alan Varela, a intenção sempre foi clara: o jogador quer dar o salto para a Europa e o Futebol Clube do Porto é o destino conhecido. O Al Nassr não para neste mercado de transferências e aponta agora a pote. Os clubes árabes continuam a somar alvos no futebol europeu e o nome de Pedro Gonçalves, do Sporting, estará na lista do Al Nassr. O clube procura um médio ofensivo e o nome do internacional português está na lista, sendo possível uma tentativa de contratação nas próximas semanas. Já o Sporting aponta para a sua cláusula. Gabriel Veron sofreu uma lesão muscular no adutor e deverá ser baixa no Dragão até outubro. Está a ser um início de época para esquecer para o extremo brasileiro, que nas férias já havia tido também lesão muscular. Visto pelo Sporting como alvo para o ataque, na eventualidade de perder Chermiti ou Paulinho neste mercado, Ayase Ueda parece ter o futuro definido e, de acordo com o Cercle de Bruges, deve deixar o clube belga para rumar ao Feyenoord. A garantia foi dada pelo diretor desportivo do clube, Carlos Avinha e Barrola. Esta notícia que ainda poderá sofrer um efeito dominó, uma vez que a estadia de Youssef Chermiti no Sporting chegou ao fim. É de última hora esta notícia, mas segundo informações referentes ao ponta de lança de leonino, este já tem um acordo com o Everton para a venda do jovem
Ele que apenas realizou 22 encontros pela equipa principal sportinguista. Foi promovido por Rubén Amorim na última época, foi utilizado em vários duelos, mas não conseguiu criar grande impacto em termos de contribuição direta para o golo. O atacante balançou as redes adversárias em apenas 3 momentos e fez também 2 assistências. Embora os números não impressionem, o desempenho do ponta-de-lança de 1,92 m, bem como o potencial que lhe é apontado, foram suficientes para convencer o conjunto inglês a avançar para a sua contratação. Quanto a números, o negócio vai render 15 milhões de euros aos cofres leoninos, mais objetivos. O Sporting fica ainda com 10% de uma mais-valia sobre uma futura transferência. Quanto ao Benfica, mais um nome associado aos encarnados, trata-se de Damian Pizarro. O avançado chileno, atualmente vinculado ao Colo-Colo, voltou ontem a ser apontado como alvo do Benfica. De acordo com a informação vinda da América do Sul, as águias são uma de 4 interessadas no dianteiro de 18 anos, que é também seguido pelo União de São Giloase, Udinese e Watford. Segundo a imprensa local, o Colo-Colo já rejeitou uma oferta dos belgas de 6,3 milhões de euros por 70% do jovem. Faltam 2 semanas para o começo da Liga Betclic e as equipas continuam a reforçar-se e a fazer melhorias nos seus plantéis. Nesse sentido, o Casa Pia conta com um novo reforço oriundo do Vila Nova do Brasil, o médio Pablo Roberto, que custou aos gansos 225 mil euros. Depois de 2 épocas no estrangeiro, uma na Grécia e outra em Angola, Alex Soares está de regresso a Portugal para representar o Estoril. O médio de 32 anos assinou um contrato válido por uma temporada, ficando assim ligado aos canarinhos até 2024. Na temporada passada, o experiente jogador conquistou o campeonato e a Taça de Angola ao serviço do Petro de Luanda. O Estrela da Amadora anunciou a chegada de José Faria ao cargo de diretor desportivo do clube. Até aqui o dirigente ocupava o cargo de coordenador da formação, mas passa agora a trabalhar de forma direta com a equipa principal dos tricolores. O Estrela, recorde-se, está de regresso à Primeira Liga, isto após 14 anos afastado do principal escalão do futebol português. Depois de terminada a carreira de futebolista ao serviço do Perafita em 2017, José Faria, agora com 37 anos, esteve no Leixões como treinador das equipas B, Sub-19 e Sub-23 e como coordenador da formação. Ingressou no Estrela em 2021, onde reencontrou Paulo Lopo. Vamos agora também começar a dar alguns rumores sobre o mercado internacional. Esta que é uma certeza, Ante Rebic está perto de trocar Milão por Istambul, uma vez que o Besiktas anunciou o início das negociações e a imprensa italiana já dá como certo um negócio de 500 mil euros mais 1,5 milhão em objetivos. Gerhard Struber foi anunciado como novo treinador do Red Bull Salzburgo, com a escola Red Bull, uma vez que chega ao clube do parceiro da MLS, o New York Red Bulls, e que já treinou o Júnior e o clube satélite do Salzburgo, o Liefering, no passado. O técnico de 46 anos assinou um contrato válido por 2 temporadas. Segundo avança ao jornal francês L'Équipe, o Al Hilal não é o único clube saudita que está a tentar obter os serviços do médio do PSG Marco Verratti. Conforme a fonte citada, o jogador, para além do Al Hilal, tem um novo interessado, o Al Ahly. E fechamos com notícia de Fabrizio Romano, ele que afirma que Ousmane Dembélé poderá estar a caminho do PSG. O extremo do Barcelona já disse sim à proposta do clube francês e está a caminho da França. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.